Oi pessoal, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês e eu espero que vocês estejam muito bem. E agora a gente está se adaptando aí nessa nova maneira, né, da educação não parar. Então eu conto com vocês, vou passar algumas explicações, vou fazer essas aulas para vocês, para que fique mais fácil para vocês entenderem o conteúdo, porque se você só ler, não vai resolver, né? Tem que ter uma explicação, tem que ter uma orientação e eu tô aqui para isso, tá bom? Lembrando que o que a gente viu no comecinho do primeiro bimestre. A gente viu sobre os astecas, sobre os incas, sobre os maias, sobre as sociedades, os povos africanos e um pouquinho sobre o que era politeístas, monoteístas, certo? Lembrando outra coisinha que eu não quero que vocês esqueçam, povos nômades ou povos que eram sedentários. Então foi tudo que a gente viu no comecinho, certo? Então a gente estava vendo sobre os incas, os astecas e os maias e um pouquinho da civilização deles. Agora a gente vai ir lá para a Europa, tá? Idade Média, feudalismo. Vocês viram feudalismo no 6º ano, certo? Sobre aquelas sociedades feudais, que os senhores feudais trabalhavam, davam suas terras, doavam um pedaço das suas terras para os camponeses. E esses camponeses, eles em troca, davam quase mais da metade da sua produção para manter esses senhores feudais. O que esses senhores feudais então ofereciam? A terra e proteção, certo? Contra invasões. Outros povos, eles invadiam as aldeias e matavam as pessoas, as crianças, as mulheres, destruíam as plantações, roubavam os bens. Então, em troca dessa proteção, as pessoas passaram a se submeter a esses senhores feudais, muitas vezes até passando fome, em condições miseráveis, mas é em troca de uma proteção. Então, o senhor feudal dava um pedaço de terra e, em troca, o que acontecia? Ele dava a produção, dava a proteção, e recebia o alimento, certo? Tinha moeda naquela época? Muito raro. Então, como que era feito o comércio? Na base da troca. Então, eu produzia, o que eu produzia? Eu produzia um saco de arroz. Esse saco de arroz, metade do meu saco de arroz ia para o senhor feudal, porque era a minha forma de pagar o imposto que eu pagava para o senhor feudal. E eu tinha que dar também o meu dízimo para a igreja. Então, daquele meio saco, eu ainda tinha que tirar um pouco para dar para a igreja, certo? O que restava para mim, eu tinha que trocar com outros produtores pelos produtos que eu precisava. Então, tinha um outro que produzia milho, tinha um outro que produzia feijão, e assim por diante, produtos que eu necessito no meu dia a dia. E eles faziam essa troca. Esse era o comércio que existia naquela época, tá? A igreja naquela época era quem mandava. Ela se colocava como o único canal entre Deus e os homens. Então os homens precisavam da igreja para poder chegar ao céu. E ela usava desse poder para poder dominar os que estavam abaixo dela, certo? Então, na sociedade feudal, estava o quê? Pirâmide, como sempre, a gente sempre vê a pirâmide na sala de aula, né? Então, a pirâmide. No topo estava a igreja, tá bom? Depois, abaixo da igreja, vinha quem? A nobreza. Quem que era a nobreza? Os senhores feudais. Certo? Que era quem doava as terras. Também eram chamados de suzerano. Quem doava as terras. E abaixo, quem que era a base? Quem sustentava a igreja? Quem sustentava os senhores feudais? Os camponeses. Certo? Que também eram chamados de vassalos. Ok? Então, na
nobreza, a igreja tinha o clero, certo? Os padres, os bispos, e na nobreza os senhores feudais, que tinham os cavaleiros, os exércitos. Os cavaleiros, eles protegiam as suas aldeias contra invasões, guerras, tá bom? E os camponeses que trabalhavam na terra. Então, se todos eles dependiam da terra, qual seria a principal atividade econômica no feudalismo? A agricultura, certo? Então, tudo vinha da agricultura. Tanto a nobreza como a igreja dependia dos camponeses trabalharem na terra, produzindo, para poderem sobreviver. A nobreza e a igreja também usavam daquilo que eles arrecadavam para fazer trocas, em troca de produtos que eles precisavam, que eram diferentes dos camponeses. A nobreza queria vinhos, queriam tecidos, né? E tecidos mais finos, mais nobres. Então eles trocavam em troca de toda aquela mercadoria que eles recebiam dos camponeses, dos seus vassalos, que estavam ali sob a sua proteção. Na Europa, existia apenas um reino que tinha os seus vassalos? Não. Tinham vários reinos, vários senhores feudais, tá? Vários feudos, tá bom? Nesses feudos tinha suas aldeias e essas aldeias respondiam ao seu senhor feudal e à igreja. Então, em cada feudo tinha uma paróquia, uma igreja. E aquela igreja respondia à igreja superior, tá? Ao Papa. Então eles mandavam o que eles arrecadavam para, como que eu poderia dizer, matriz. Ok? Então tudo isso a gente está só relembrando porque vocês já viram. Vocês vão começar a lembrar aí que vocês já viram. E quem gosta de assistir filme, já viu aqueles filmes antigos, já viu também que sobre esse sistema, certo? Tem um sistema lá, tem um castelo, as casas ao redor, as pessoas trabalham no campo, tem que responder ao senhor feudal, certo? Então isso aqui era o feudalismo na Idade Média. Eles viviam da agricultura, tinham que responder à igreja, à nobreza e aos camponeses. Quem sabia ler e escrever nesse período da Idade Média? Apenas a igreja, certo? Quem fazia parte da igreja, o clero. E assim eles conseguiam manipular as pessoas, certo? Eles conseguiam conduzir as pessoas no caminho que eles achavam melhor. Enganar, muitas vezes, essas pessoas colocando leis onde não haviam, falando que eram enviados de Deus, eram coisas que Deus, passando para eles lições de submissão, como se aquilo fosse uma ordem de Deus, tá bom? Então as pessoas não tinham leitura, eles iam para a igreja para poder receber a bênção, ouvir a palavra, mas era só quem sabia ler e escrever era a igreja e os membros da nobreza que estudavam na igreja, que iam fazer parte da igreja. Então, na nobreza funcionava como? Eu tenho um filho. Meu primeiro filho, ele vai herdar as minhas terras. Ele vai ser o próximo senhor feudal. E o meu segundo e terceiro filho? Eles vão entrar pro clero. Geralmente, eles entram para a igreja, certo? Ou serão cavaleiros para poder servir aos seus irmãos e ajudar na proteção do castelo, das suas terras, ou eles vão entrar na igreja, estudar, aprender a ler, a escrever e para poder também eles nunca vão virar camponeses. E aqui tinha uma coisa que não vai mudar. Os camponeses nunca serão nobreza e a nobreza nunca será camponesa. Ok? Conseguiram entender um pouquinho? Isso foi assim, o feudalismo, o começo do feudalismo, tá bom? É assim que funcionava o feudalismo.
Só que, o que acontece? Quando eu começo a ter várias aldeias, vários sistemas de troca, eu vou ter uma convivência melhor, eu vou conhecer outras pessoas, eu vou conhecer outros mercados e eu vou começar a ir mais longe para trocar meu produto, a descobrir outros produtos que eu consigo trocar pelo meu, e aí que vai acontecer todas as mudanças que a gente vai estudar nesse bimestre, tá bom? Alguma dúvida? Vocês mandam para mim, tá bom? Um grande beijo!